A psicossomática é uma área multidisciplinar que ela envolve principalmente aspectos que ligam, né, o comportamento humano, a mente humana, a nossa afetividade, o corpo físico e a nossa espiritualidade. Seria o que a gente poderia falar de uma integração fisiopsíquica. E é um dos aspectos mais importantes que a gente tem, né, porque quando um ser humano adoece, ele não adoece só no corpo físico. O afeto influencia muito a sintomatologia que uma pessoa tem. Quando a gente para estudar psicossomática, a gente tem que voltar lá atrás, nos primórdios da psicanálise. Os mestres da psicanálise, quando desenvolveram o método psicanalítico, eles já percebiam que a sintomatologia física, as doenças, né, principalmente algumas ligadas ao sistema nervoso, as doenças nervosas, como histeria, elas tinham uma sintomatologia muito rica física, com um diferencial. Os pacientes, eles apresentavam sintomas que, na verdade, quando você ia fazer exames clínicos, eles não apareciam. Então eram chamadas doenças do afeto, doenças da imaginação, mas que acabavam atacando em muito a vida do ser humano, prejudicando. Por exemplo, as paralisias nervosas, surdez, alguns casos de cegueira, complicações em doenças simples como resfriado, tosse nervosa. Hoje a gente sabe que muitos casos de alergia, casos de cardiopatia, doenças respiratórias, e mesmo os casos de psiquiatria, eles agravam muito, né, sintomas físicos que aparecem. E da mesma forma a gente sabe que tem doenças que pacientes apresentam quando estão hospitalizados, né, que tem um fundo emocional muito grande. E é isso que a psicossomática tenta tratar e compreender. Essa ligação entre a mente, os afetos e o corpo físico. É muito importante a gente ter como consciência, principalmente no avanço da medicina nos anos 80, quando estourou o advento da AIDS, os médicos, os pesquisadores que estavam estudando a AIDS principalmente, foi o primeiro ponto de partida, eles perceberam claramente que os pacientes, né, o prognóstico deles estava muito ligado ao estado afetivo de cada um. Então o que isso representava, né? Citando um exemplo, o paciente estava com AIDS. Se ele estivesse deprimido, muito triste, o sistema imunológico dele caía drasticamente. Tanto é que temos celebridades aí, casos clássicos, né? Um exemplo disso foi o Freddie Mercury, né? O cantor do Queen, cantor e vocalista do Queen, que era soro positivo. Ele teve um agravamento gritante no caso dele, quando o companheiro dele, que era empresário dele, faleceu. Ele deprimiu, o sistema imunológico caiu na sequência e pouco tempo depois ele veio a óbito. Estou citando um caso e tem vários outros casos nesse sentido. Renato Russo, tem vários casos aí que a gente poderia estar falando de um exemplo clássico que foi estudado, que ficou muito claro, principalmente em meados da década de 80, começo da década de 90. Ou seja, a influência do sistema imunológico, né, no estado do corpo físico de cada um. A mente, né, o estado afetivo influenciando a sintomatologia orgânica. No trabalho que nós fazemos de saúde mental, principalmente da psicossomática, a gente tenta compreender as patologias, os sintomas, sempre com uma visão da afetividade. Como é que está a afetividade daquele paciente? Tá? Isso não é novo. Repito, né? Nos primórdios da psicanálise, Freud, Jung principalmente, eles já estudavam cartaz, abreação, né? Que era o fenômeno exatamente de descarregar as emoções. A emoção que estava ali presente no corpo físico, que ela estava contida, que ela aparecia. E no princípio da psicanálise, a ideia central era o quê? Era conseguir fazer com que essa carga emocional ela descarregasse. Só que toda vez que isso acontecia, ela vinha forte com uma questão orgânica mesmo. E a gente vê muito isso, né? Quando nós temos fortes emoções, né? Em fim de relacionamento, quando a gente sofre um susto muito forte, ou mais simples do que isso, né? Quando a gente tem um beijo de alguém que a gente gosta muito, você vê que o coração pula, né? Você fica em estado de euforia, aquela coisa toda. Ou quando a gente toma um susto, né? De repente você está encostando o seu carro de noite na garagem e passa alguém correndo perto do seu carro. Você vê que de repente você tem uma reação totalmente involuntária.
de novo, né, o coração vem na boca, você começa a tremer, fala, nossa, que susto, né? E o coitado do moço que passou perto do carro era só um pedestre, tá? Tava passando correndo lá com pressa para não perder o ônibus. Então, essas reações involuntárias é o que a gente acaba estudando dentro da psicossomática. E esse é um campo muito rico, porque ele ajuda o profissional da saúde a compreender o paciente dele com uma totalidade, né, de uma forma holística. Essa compreensão, ela pode ser revertida para a melhora do paciente. Porque hoje em dia, né, nessa década que nós estamos, as pessoas têm muita dificuldade de perceber as próprias emoções. E o adoecimento físico hoje é uma consequência direta de cada um não prestar atenção no próprio corpo. As pessoas têm dificuldade de sentir o próprio corpo, de compreender as emoções. E a neurose pós-moderna que nós temos vivido é uma desconexão do ser humano com o próprio corpo, com a mente, com os afetos. Hoje as pessoas têm um processo muito interessante, elas não sentem mais. Ela dá like no sentimento pré-fabricado, né, que uma rede social coloca, né? Tô triste, tô feliz, você vai lá e dá like. Agora você pergunta para a pessoa, você realmente ficou triste com isso? Tá? E aí a gente vê um processo muito interessante. Advindo o advento da AIDS, tiveram várias pesquisas aí que aconteceram, né? E por isso que inclusive no mundo se passou a trabalhar muito de uma forma interligada entre medicina, psicologia, principalmente a psicologia clínica, a psicologia hospitalar, visando a melhora afetiva de cada paciente, para que o paciente conseguisse, né, ter efetivamente um prognóstico melhor de um tratamento. Outra área importantíssima que desenvolveu demais a psicossomática foram os estudos de câncer. Da mesma forma que aconteceu com a AIDS, hoje nós sabemos, né, esses estudos aconteceram principalmente na final da década de 80 e 90, comprovando o que o Freud, o que Jung e outros psicanalistas tinham estudado, né, o paciente, dependendo do estado afetivo, ele tinha um prognóstico melhor. O câncer reduzia ou o câncer tomava conta. Nós tivemos aí várias experiências de vários pacientes que acabaram deprimindo durante um tratamento e a consequência foi chegar a óbito. Tá? Essas pesquisas elas foram reforçando muito a importância dos serviços humanizados na área de saúde, a importância dessa visão de inconsciente, da nossa afetividade dentro de um quadro clínico de um paciente. E o estudo da psicossomática ele visa exatamente poder compreender isso de uma forma efetiva. Por isso que nós estudamos as técnicas da saúde mental, as técnicas da psicossomática, né? Uma visão um pouco mais profunda de inconsciente, a estrutura afetiva de cada paciente, tá? Para poder reverter isso, seja no âmbito de um hospital, num atendimento clínico ou ambulatório, ou em um ambulatório. Tá? A medicina psicossomática é uma área que ela vai representar um dos futuros para a psicologia, porque ela consegue se integrar, né? Ela faz a ligação direta da mente com o corpo físico. E hoje nós temos a consciência que o ser humano ele não tem compartimentos, ele não tem gaveta. Agora eu sou o corpo, agora eu sou afeto, agora eu sou espírito. Não, nós somos um todo indivisível que ele vem, né, trabalhando cada pedacinho num determinado momento e às vezes integrando inclusive esses mesmos pedaços. A gente, por exemplo, vou citar um exemplo muito claro, um resfriado forte. Quando a gente está com aquela gripe forte de cama, mal-estar, é natural ficar dengoso, ficar mal-humorado, ficar meio chateado. Só que muitas vezes esse mesmo tipo de sentimento a gente não percebe, a gente está com ele no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas da vida. Tá? E a visão da psicossomática, ela visa em especial trazer o ser humano para ter essa consciência do corpo, a consciência de si, a consciência do afeto, o que está por trás da nossa natureza. Tá? É para isso que a gente estuda psicossomática, é um trabalho interessante. As bases da psicossomática elas podem ser estudadas, né, num espaço de tempo razoável, né, complementando um trabalho de uma psicologia clínica, ou mesmo na área de saúde mental, ou da psicologia analítica, focando em especial essa observação do ser humano, dos sistemas corporais, tá? E a influência desses sistemas no nosso comportamento, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas doenças. E é muito interessante a gente poder observar esse outro lado do ser humano, que durante muitos anos houve uma cisão no meio acadêmico, tá? Numa hiperespecialidade, onde ou você só estudava o físico ou você só estudava a mente.
né? E a psicossomática como ninguém e a área de saúde mental são áreas que integram esses campos, né? Do psicólogo poder olhar mais para o corpo físico, do médico poder olhar um pouco mais para a alma humana e com amor, com afeto, com respeito. Se nós hoje queremos uma medicina e uma área de saúde humanizada, a psicossomática vai ser um caminho para que viabilize isso. Porque você consegue, através de uma visão holística, de uma visão integradora, olhar a natureza do ser humano, compreender o aspecto afetivo do que está acontecendo naquele momento e, através disso, tratá-lo de uma forma mais eficaz. Tá? Quero frisar, né, com todas as forças, que desde os primórdios da psicanálise, ou seja, estou voltando, né, para 1850, antes de Freud, os precursores, todo mundo já falava da questão da afetividade e do inconsciente. O Freud foi um dos catalisadores da história do inconsciente. Ele não foi pesquisador, né? Piaget, Janet, os filósofos do romancismo alemão, né? Os médicos filósofos, né? Toda essa geração já estava falando do afeto, das doenças do afeto, das doenças do coração e das doenças nervosas que vinham, né? Tanto é que, por exemplo, a histeria era já um grande ponto, né? Tinha milhares de pessoas sofrendo de histeria naquele período, né? Hoje nós temos aí as alergias, as crianças hiperalérgicas, né, as pessoas com alergia de felicidade, as pessoas que se auto-boicotam, e na nossa atualidade as pessoas com apatia. Né, nós temos uma crise de apatia para a vida e gritante na atualidade, e que vem acometendo as pessoas de uma série de sintomas físicos, orgânicos. E o que a gente vai fazer com essas pessoas? É para isso que a gente vai estudar psicossomática.